Diz a palavra de Deus assim: também lhes disse: vem, porventura candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: atendei no que ouvis. Com a medida em que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que se tem lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Irmãos queridos, esse é um texto interessante que nós encontramos aqui em Marcos. Nós temos caminhado com Marcos, os irmãos sabem disso, todos os domingos temos andado segundo o ensino da palavra de Deus na narrativa de Marcos. A maneira como nós encontramos esse texto aqui, só encontramos em Marcos e em Lucas. Lucas, essa passagem é repetida, e você, se está com a Bíblia na mão, vê que é aí mesmo na Bíblia a indicação do capítulo 8 de Lucas, versículos 16 a 18. O Senhor fala sobre luz, por exemplo, no Sermão da Montanha, em Mateus, no capítulo 5, mas num outro entendimento, num outro aspecto, mais um outro ensino. Mas aqui ele fala sobre essa luz que deve ser colocada no velador, num lugar visível. Os comentadores, olhando esse texto, trazem algumas informações interessantes, mas eu quero aqui com os irmãos tirar do texto aquilo que nós precisamos para o nosso coração. Sempre lembramos que a Bíblia, como a própria Bíblia diz, ela é como um baú do qual você tira coisas antigas e coisas novas. E o Senhor Deus vai reafirmando ao nosso coração algumas verdades muito importantes. Vamos lembrar, o Senhor Jesus está no início do seu ministério. A narrativa de Marcos procura colocar isso de uma maneira mais clara. Provavelmente Marcos não estava presente nestes momentos, ele deveria ser muito novo ainda. É na casa de Marcos, da sua mãe Maria, que os discípulos se reúnem depois da morte de Jesus, e em oração é para lá que Pedro se dirige. Depois que o Senhor o tira da prisão, ele vai para a casa de Maria, mãe deste Marcos. Este Marcos é o mesmo João Marcos, o João Marcos que foi companheiro de Paulo na primeira viagem, que foi motivo da separação entre Paulo e meus irmãos, Barnabé. Eu estou falando que eu estou precisando dar um tempinho na minha mente. Barnabé, eles têm uma discussão grande, porque no meio da primeira viagem, o João Marcos desistiu de continuar caminhando, não sabemos o motivo, a Bíblia não diz. Quando vai começar a segunda viagem, Barnabé quer levar João Marcos e Paulo fala que não, mas eles acabam indo para cada lado, e nós temos assim a narrativa e a pregação da palavra. Naquela ocasião, Barnabé vai com João Marcos até Chipre, e Paulo faz a sua viagem missionária, como nós conhecemos e acompanhamos, porque tem o relato de Barnabé, não temos o relato, não é? Mas João Marcos então é um motivo de dissensão, mas João Marcos é muito precioso. Numa das cartas que Paulo escreve, quando ele escreve a Timóteo, ele pede para mandar João Marcos, ele está precisando de João Marcos. João Marcos se torna um companheiro importantíssimo para o apóstolo Paulo. Provavelmente era muito novo, provavelmente, diz os historiadores, eu acho simpática a ideia, ainda que as escrituras não afirmem isso, e a nossa única regra de fé e prática é a Bíblia, mas acho interessante a ideia de que João Marcos foi para Roma, já que era muito conhecido de Pedro também, Pedro e com sua família, e quando Pedro está preso, e Pedro faz os relatos e João Marcos escreve. Eu creio que essa é uma boa maneira de entender o Evangelho segundo Marcos. O Senhor Deus dá a sua palavra, eu insisto em repetir isso sempre, porque para alguns é uma prova de uma bagunça, alguns acham que é uma bagunça, porque que cada um fala de um jeito. O Senhor Deus dá o seu Evangelho, Ele a comunica através de homens para o registro, para o nosso conhecimento, não é? Inspira homens a escreverem. Alguns são testemunhas oculares, estão próximos do Senhor Jesus, como Mateus e João. Outros não estão, ou talvez em algum momento tenham encontrado com o Mestre, não sabemos exatamente, como Marcos e Lucas. Não temos ideia muito bem desse relacionamento dos outros dois com o Senhor Jesus, mas dois são muito próximos. Aliás, um é um dos mais próximos. Havia um trio de discípulos que andava muito perto do Senhor Jesus, saíam com o Senhor Jesus Cristo para as orações, mais que os demais discípulos. E nós temos então João como um destes. Cada um tem o seu estilo de escrever, talvez reflita a sua própria formação
como eu creio no caso de Mateus. Mateus era coletor de impostos, era o homem dos conhecimentos de matemática, etc. Era o contabilista da época, não é? Era alguém que tinha este cuidado, esta área. O seu livro tem uma formação interessantíssima quando olhamos. Alguns acham Marcos muito bagunçado, mas não é. É belo, maravilhoso. Outros estudiosos creem que há uma maneira muito preciosa de Marcos escrever. Mais uma vez, irmãos, vocês estão todo domingo aqui, estão acompanhando, sabem disso, eu repito tantas vezes, mas é importante nós gravarmos bem isso no coração, e Marcos vai desenvolvendo uma história, e vai colocando em blocos, e vai nos apresentando. Isso tudo eu estou dizendo para explicar por que esta palavra está colocada neste lugar, neste livro especificamente. Marcos relata o começo do ministério, a pregação de Jesus, no começo sem oposição, a não ser a de Satanás na tentação no deserto, mas há uma acolhida, as multidões vão atrás, e já começam a surgir pessoas querendo ver se é verdade, se ele é o Messias verdadeiro, se não é mais um charlatão, porque existiram muitos outros. No Sinédrio, anos depois da morte do Senhor Jesus, um membro do Sinédrio chamado Gamaliel lembra que houve muitos falsos profetas que se levantaram. Será que esse é mais um? Alguns vão atrás para saber. Outros apenas e exclusivamente para encontrar um motivo de crítica. Alguns com certeza por ciumeira, porque eles, doutores da lei, agora tem ali alguém que não é doutor da lei. Não se lembram que ele aos 12 anos debatia com doutores da lei em Jerusalém, não é? Mas alguém ali que não é doutor da lei, e as multidões vão atrás para ouvir sua palavra. Jesus explica as suas pregações, Jesus faz sinais. Grande parte da multidão naquela época, como hoje, vão atrás de Jesus para procurar um milagre. Claro, quem de nós não gosta de um milagre? Todos nós queremos um milagre. Não é? E grande parte da multidão ia atrás do Senhor Jesus, atrás de uma cura, atrás de alguma coisa que fosse miraculosa, grande parte, ao ponto de pressionarem o mestre de tal maneira, que aqui no começo desse capítulo diz que ele teve que subir no barquinho e se afastar da margem para ter espaço, porque todos queriam tocar nele. Tudo isso aqui já meditamos, já olhamos, já aprendemos. E o Senhor Jesus Cristo então inicia este momento, e aqui a divisão, vamos dizer assim, no Evangelho segundo Marcos, falando das parábolas. E Marcos não fala tantas parábolas, ou não escreve tantas parábolas como Mateus, por exemplo, até mesmo Lucas, mas ele coloca elas aqui e explica por que Jesus fala por parábolas. E a primeira parábola é do semeador. E Jesus se identifica como semeador, identifica a sua palavra como a semente, e identifica os ouvintes como solo. E aí faz todas as explicações, as quais nós já meditamos aqui. Em seguida ele fala sobre a candeia. Não é sem motivo, meus irmãos. Não é sem motivo que ele fala agora do luzeiro, logo depois de tudo isso. Porque ele ainda está dentro do tema da pregação da palavra. Ele ainda está falando daquilo que é ensinado e que visa iluminar o caminho dos homens. Nós lemos aqui o Salmo 119 na liturgia, vocês lembram muito bem que um dos versículos mais conhecidos do Salmo 119 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quase todos sabemos de cor este verso. E o Senhor Jesus está falando da sua palavra, e está falando do luzeiro. Em João ele traz um aspecto importantíssimo. Ele diz que esta palavra que é luzeiro muitas vezes é rejeitada pelo ser humano, porque a luz tem muitas virtudes, e ela tem algumas características que talvez para algumas pessoas não sejam muito agradáveis. Na luz nós acabamos por ver melhor coisas, inclusive os defeitos. Eu, quando vou entrar aqui na igreja nesses tempos atuais, hoje mesmo com o Pablo atrás, tentando adivinhar quem são vocês. Alguns dá para saber fácil, mas agora com máscara fica mais difícil de encontrar, porque às vezes tem pessoas que são parecidas com outras e as máscaras dão uma encoberta, encobrem para o nosso entendimento, né? Então é bom quando não está com máscara, não tirem, porque assim nós podemos nos identificar melhor muitas vezes, não é mesmo? Mas a luz ainda traz mais claridade, mais abertura de entendimento para nós. E a palavra de Deus é luz.
e ela ilumina o caminho, o belo caminho, sim, sem dúvida nenhuma. Ela fala de paz, ela fala de amor, ela fala de misericórdia, isso é uma delícia. Ela fala de pecado, ela fala de necessidade de arrependimento, e isto não é uma delícia para muita gente, e por causa disso a luz de Deus é rejeitada por muitos. A luz que mostra as acnes, a luz que mostra a alfacinha no dente, a luz que mostra as rugas, a luz que mostra as raízes brancas do cabelo, não é verdade? Então, algumas vezes ela fala, isso já não me interessa tanto, mas a luz é preciosíssima. E o Senhor Jesus Cristo vem falar que a sua palavra é luz. E aqui há duas maneiras e duas coisas importantes para tirar. Primeira coisa, é que a luz que Ele está trazendo ao mundo, ela não pode ser encoberta, e por causa disso que Ele está anunciando sua palavra. A palavra mistério aparece no versículo 11 desse mesmo capítulo. A palavra mistério vem do mysterium, né? Uma palavra que é conhecida, e ela fala de coisas difíceis de compreender, ou coisas encobertas. Não é nesse sentido de suspense dos dias de hoje, de filmes, de susto, não é neste sentido não. O mistério é alguma coisa que, de uma maneira geral, é encoberta, e a Bíblia, ela fala muito do ensino de Deus, da doutrina de Deus, dos princípios de Deus como mistério. E de verdade, para o ser humano comum, ela verdadeiramente é coisa encoberta, não se consegue compreender. É interessante, você que crê no Senhor vai com certeza confirmar no seu coração o que eu vou dizer. Depois que você começa a buscar o Senhor Jesus e você compreende quem Ele é e o amor com que Ele tem para você, as coisas parecem que se aclaram tremendamente. Há pouco tempo atrás, não este ano, mas há pouco tempo atrás eu fiz a cirurgia nos olhos, aquela famosa cirurgia de catarata, como se fala, não é? E meus olhos não estavam tão escurecidos ainda, foi no início que eu estava com essa questão e eu fiz essa troca. Então eu não senti tanto, mas as pessoas que começam a ficar com catarata num ponto muito avançado, elas começam a ver tudo mais escurecidos, e o relato de várias pessoas que eu conheci que fizeram essa cirurgia, falam que parece que de repente uma multidão de luzes explodiu, agora estou enxergando muito melhor. A palavra de Deus, ela vem na nossa vida e ela explode em luz, mostrando coisas maravilhosas, e nós bebemos e nos deliciamos com estas coisas maravilhosas que Deus nos dá. E Jesus fala, o mistério de Deus tem que ser anunciado, ele tem que ser exposto. O que eu estou fazendo é falando da palavra de Deus, eu estou anunciando esse mistério, e isto não pode ficar escondido. Duas palavras ele usa aí como símbolo disso. Ele fala no alqueire e fala na cama, não é? Alqueire é uma medida, mas também pode ser o nome dado a um vasilhame para guardar cereais. É evidente que você entende que não se põe luz embaixo de um lugar desse, mesmo que seja uma medida de cereal. Como você vai jogar isso sobre a luz? Ainda mais se nós lembramos que luz, quando nós estamos falando naquela época, não é LED, né? Não é qualquer outra coisa assim, mas são pequenas lamparinas, formas ovais, onde há um buraquinho onde sai uma pequena chama, um outro buraquinho para colocar o azeite. Então é alguma coisa assim. Se você jogar um monte de cereal em cima, ele vai apagar, vai abafar e apagar antes de poder ser queimado. Cama, também não fique imaginando essas camas modernas, cheias de coisa. Você levanta o colchão, tem lugar lá dentro para colocar sapatos, travesseiros, não sei o que mais que você quer colocar, não é? Mas a cama era normalmente um tipo de alcochoado no chão. E como é que você vai colocar uma lâmpada debaixo num lugar deste? O Senhor Jesus Cristo faz uma pergunta óbvia para todos: como é que você vai acender uma luz e vai abafar essa luz? Não tem como você fazer isso, não é esta coisa. Então a palavra tem que ser anunciada, tem que ser pregada, deve ser exposta. E aqui é um segundo aspecto. Jesus está primeiramente falando dele mesmo e de sua pregação. Ele está falando aqui até mesmo de que algumas coisas ainda não seriam compreendidas plenamente, só seriam compreendidas pelos próprios discípulos depois de sua morte e ressurreição. Como nós sabemos que aconteceu? Como nós sabemos que aconteceu? Os discípulos, na morte do Senhor Jesus Cristo, a morte tão anunciada pelo próprio Senhor Jesus, estão assustados, estão temerosos, estão escondidos, estão apavorados.
e de repente o Senhor Jesus aparece, agora sim, a luz explode diante dos seus olhos, e eles compreendem então tudo aquilo de maravilhoso que o Senhor faz. Eles depois são testemunhas da subida do Senhor Jesus aos céus, e mais claros se tornam pessoas que anunciam o Evangelho com uma segurança tão grande, uma mudança de atitude entre os medrosos, e agora estes aqui que estão proclamando a palavra, pregando em Jerusalém de maneira ousada, sendo presos, muitas vezes apanhando por causa do Evangelho, porque é a luz do Senhor que vai brilhando para nós, por causa disso que Ele fala que tudo que está escondido vai ser revelado, e quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que está sendo falado. Mas há um outro aspecto, um aspecto que é muito comum a nós, o nosso conhecimento, não é difícil para nós compreendermos, porque a luz do Senhor que brilha em nós, de nós deve brilhar para as pessoas ao nosso redor, e nós não podemos esconder isso de maneira nenhuma. Em outro lugar, o Senhor Jesus Cristo fala exatamente disso, que não se pode esconder o brilho de uma cidade que está sobre uma montanha. Ele diz que nós somos luz do mundo, no outro lugar, e que nós devemos brilhar onde nós estamos, para proclamar a sua palavra. E aqui, meus irmãos, eu lembrei de um texto que para mim sempre foi um texto muito duro, para a minha pessoa, para eu entender, para meu coração, um texto que é bastante duro. Esse texto se encontra em Ezequiel, no capítulo 33, também está na capa do boletim. Se você tiver a Bíblia, eu gostaria que você abrisse lá, porque eu quero falar mais do que somente o que está aqui escrito. Aliás, eu vou ler o capítulo 33 até o versículo 20, não apenas os versículos que estão aqui, mas esses aqui servem já para conduzir você que está sem Bíblia na mão, naquilo que nós estamos entendendo. Eu vou começar a ler então, a partir aqui do boletim, depois eu vou passar as Escrituras e vou continuar a ler do versículo 7 em diante. Ezequiel 33, diz a palavra do Senhor assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, esse foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. Essa é uma passagem que eu lembro quando escutei a primeira vez, não lembro a data, mas eu lembro quando eu escutei a primeira vez, porque ela bateu em mim como um trem vindo de frente. Eu já cria no Senhor, já era um homem convertido, ou melhor, um menino naquela época, um jovem convertido, entendia a importância, amava o Senhor, cantava louvores a Deus, participava de cultos ao Senhor, e de repente alguém resolve falar sobre esse texto. O Senhor Deus manda um pregador falar sobre esse texto. Eu escutei esse texto, e esse texto foi uma locomotiva na minha cara. Desculpem o termo, mas é só para ser forte mesmo. Porque o Senhor nos dá o prazer de conhecê-lo, de saber da nossa miséria, de saber que nós estamos condenados à morte eterna, separados eternamente de Deus, existentes, mas separados eternamente de Deus, das delícias do Senhor Deus, e nós amamos isto. Isto é importante para nós, isso nos traz paz, nos traz segurança. E como eu disse, essa luz deve iluminar o seu coração e fazer o seu coração ser tremendamente feliz. Que segurança tenho em Jesus, que segurança bendita que o Senhor me dá. Glória a Deus, como Deus é maravilhoso. Mas não é só isso, o Senhor fala que Ele nos coloca como atalaias, como luz no mundo, para avisar as pessoas do mundo do seu pecado e de sua condenação. Nós não temos a responsabilidade de converter ninguém. Perceba, o atalaia ele não converte ninguém. O texto bíblico fala
que o atalaia é colocado para avisar. Eu sei que tem pessoas que nós gostaríamos de pegar pelos ombros, segurar, pegar a cabeça, tirar a tampinha lá da cabeça e enfiar a lei de Deus lá dentro para eles serem crentes também. Eu sei que todos nós temos isso. Pessoas que não é possível que não creia nas verdades maravilhosas do Senhor. Mas essa não é só nossa responsabilidade. Mas nós temos uma responsabilidade. Se Jesus disse que nós somos luz no mundo, e Ele disse, é porque nós devemos iluminar o caminho tal qual o atalaia, o vigia que fica no lugar alto, num lugar adequado, nas muralhas, para avisar quando vem o mal. Se os ouvintes acreditam ou não, não é o seu problema. Para mim é a minha tristeza, quando não querem crer. Mas eu tenho que falar do Senhor, e eu sei que por mais que eu fale do Senhor, eu nunca falo do Senhor como eu deveria falar do Senhor. Sempre oportunidades perdidas, sempre ocasiões que escapam de nossas mãos, porque nós não estamos brilhando no mundo, iluminando o caminho do mundo. E esta última frase do texto que eu li até aqui, diz assim: o seu sangue demandarei do atalaia, para mim é muito pesada. Pensar em quantas pessoas eu já sentei no ônibus, as pessoas do lado. Hoje em dia é muito difícil alguém sentar no lado. Eu ainda continuo andando de ônibus, mas há uma certa distância, né? Graças a Deus eu nunca peguei, nesses tempos de pandemia, ônibus lotado. E sempre está vazio o lugar ao meu lado, mas quantas pessoas já sentaram ao meu lado em ônibus, por exemplo, eu nunca falei do amor de Deus para essas pessoas. Quantas pessoas eu já encontrei e continuo encontrando nos elevadores, e eu nunca falei do amor de Deus, do amor que está no Senhor. Quantos parentes meus, pouco conhecimento dei da minha fé, da minha esperança. Quantos amigos chegados, eu nunca falei a respeito da alegria e da segurança que eu sinto. Atalaias que não estão atalaiando, isso é invenção minha, não sei se existe essa palavra, provavelmente não existe. Mas atalaias que não estão avisando, exercendo sua função. E esse texto lembro muito bem, e até hoje, ainda que o Senhor tenha me dado o privilégio de me chamar para ser pastor, e eu tenha muitas oportunidades de pregar, de falar de Jesus em tantos lugares, seja no Uber, andando de um lado para o outro, eu dar o testemunho de quem eu sou, ainda assim, eu sei que não faço corretamente, tinha que ser muito melhor. O Senhor lança semente, essa semente alcança o nosso coração. Eu disse para você que tipo de solo é num dos sermões passados. Lembra que tipo de solo você é? E você fala: eu sou solo preparado, maravilhoso, que recebe a semente e produz fruto a 100, nem por 60, nem a 30. O meu é o melhor de todos. Mas eu disse que o coração de todos nós originalmente é o solo duro, porque quem prepara o solo é Deus. Somente o Senhor preparou o seu e o meu coração para nós recebermos a boa palavra e cremos no Senhor. E hoje a palavra está em nosso coração, e nós somos luz do mundo para proclamar a palavra de Deus. Não precisa ser pastor para isso, viu, meu irmão? Não precisa ter o dom de ir numa praça pública, subir num caixote e pregar a palavra, como eu vejo algumas pessoas fazendo, e não as critico por isso, e nem posso criticar ninguém que pregue a palavra de qualquer maneira, a não ser que não pregue a palavra com fidelidade, aí é outra questão. Mas a pregação, ela é maravilhosa. É maravilhosa. Eu fui pastor numa cidade, numa igreja grande, e quando cheguei lá contavam de uma senhora que já não estava mais viva, mas disse que ela tinha um acordeon, e ela ia na esquina lá em Bauru, perto da Praça Central, todo sábado, e ela tocava o acordeon, e ela pregava a palavra, ela cantava hinos sempre. Eu tinha um diácono, um baianinho amado demais, querido, e o baianinho aqui é com todo o carinho de verdade do meu irmão Nelson, que fazia um trabalho de distribuição de folhetos constante, pedreiro, aprendeu a ler praticamente na Bíblia também, pouca instrução formal,
pregador da palavra, amava a palavra. Conheço pessoas que fazem de maneiras diferentes. Uma história que faz tempo que eu não conto é que no tempo que eu estava no seminário, no ano de 1981, fui fazer uma viagem missionária no interior da Bahia. Fui parar numa cidadezinha pequenininha que não tinha nem no mapa, chamada Cocos. Hoje deve estar no mapa porque é região de soja, ficou importante, mas naquela época não tinha nada. E depois que eu estava lá, eu saí para voltar para o seminário e tal, e nós seminaristas estávamos espalhados, eu era o que estava mais distante, e fui até uma cidade perto chamada Santa Maria da Vitória, uma cidade grande na Bahia até hoje, e conheci Dona Rosa. Dona Rosa era uma senhora pequenininha, lavava roupas. Conheci vários pastores que eram alvos da Dona Rosa, crianças de rua que ela cuidava, e depois encaminhava aos missionários estrangeiros que tinham alguma condição financeira, e eles levavam esses jovens, essas crianças para estudar na capital, num colégio que a igreja presbiteriana tinha na época, não tem mais, 2 de julho, e de lá muitos saíram para o ministério sagrado. Um dos pastores já velhinho lá em Brasília, fruto da Dona Rosa, lavadeira. E quando eu falo lavadeira, meus irmãos, não é o que vocês estão pensando aqui em São Paulo, não, é na beira do rio, tinha uma série de tanques, ela estava lá num daqueles tanques, lavando roupa, e eu fui conhecer a Dona Rosa, já com seus quase 80 anos na época, lavando roupa e cantando hinos ao Senhor. Então eu falo que esse texto de Ezequiel é uma locomotiva vindo na minha frente. E eu gostaria realmente, minha irmã, meu irmão, que você fosse impactado pela palavra, não por minha pregação, não pela ilustração, não por Dona Rosa, não é isso não. Mas você entendesse que o Senhor lança a semente, ela está no seu coração, e Ele te chama para brilhar no mundo e para você ser atalaia diante das pessoas que estão ao seu redor. Como é duro quando você encontra uma pessoa na igreja, ela olha para você e fala, mas você é crente? Nem sequer você se deu ao trabalho de falar para a pessoa que você conhece, em quem você crê. Nós somos luz, sim, no mundo em que nós estamos colocados. Nós devemos refletir cada vez mais a luz de Cristo. Eu falei que ia continuar a ler Ezequiel, porque só essa última frase do versículo 6, ela é muito forte, e você pode pensar, estou perdido, porque quanto sangue o Senhor vai demandar da minha mão. Eu só quero te dizer uma coisa, antes de ler o resto, eu quero ler o resto, mas que na misericórdia do Senhor, dos nossos pecados cobertos pelo sangue de Jesus, também está o pecado de não agir adequadamente e de não brilhar no mundo adequadamente, senão todos nós estaríamos perdidos. Desculpe generalizar, mas eu estou generalizando com alguma consciência. Se o Senhor nos perdoasse pelas falhas que nós tivemos em brilhar aqui e acolá, nós todos estaríamos perdidos. O Senhor vai cobrar sim o sangue daqueles a quem nós deveríamos ter pregado a palavra e não pregamos, mas na sua misericórdia Ele há de os alcançar de outra maneira, e isso não é desculpa para nós não pregarmos. Absolutamente. De maneira nenhuma. Nós temos a responsabilidade. Continua aí, agora eu vou ler o resto, a partir do versículo 7. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhes darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade. A culpa da morte e da condenação é dele, não é sua. Mas o Senhor continua reafirmando, mas o seu sangue eu demandarei de ti. Mas se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, diz à casa de Israel, assim falais vós, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como, pois, viveremos? Diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos.
Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois que, por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, diz aos filhos do teu povo, a justiça do justo não livrará no dia da sua transgressão. Quanto à perversidade do perverso, não cairá por ela no dia em que se converter da sua perversidade, nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Lembram da afirmação que moveu Lutero? Olha, um dos fundamentos da afirmação que moveu Lutero à sua conversão: nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiado na sua justiça, praticar iniquidade, não me virão à memória todas as suas justiças, mas a sua iniquidade que pratica, ele morrerá. E aí eu lembro de Paulo dizendo na carta aos Romanos, capítulo 3, porque todos pecaram, e todos necessitam da graça de Deus, carecem da graça, da misericórdia do Senhor. E é isso que eu devo anunciar, e você deve anunciar, com o peso de estar pecando quando não anuncia, com o peso de eu estar pecando quando eu não falo para as pessoas ao meu redor. É um peso imenso. Graças a Deus pela salvação, pela graça na obra de Jesus, senão todos nós estaríamos perdidos. Mas essa advertência, ela deve estar sobre nós. Você, crente em Jesus, ela deve estar sobre você de uma maneira forte, para que você não deixe de falar, porque não se esconde a luz debaixo da cama, e nem debaixo de uma montanha de trigo, ou de uma vasilha de trigo, seja como você quiser ler o texto. Eu prefiro a montanha de trigo. Tenha um compromisso com o Senhor. Você é agradecido pela mensagem da graça que te alcançou, que te lembrou do seu pecado, te convenceu do seu pecado, te falou da necessidade do arrependimento e do oferecimento de Deus da obra de Cristo para pagar toda a sua dívida. Você se maravilha com isso? Eu me maravilho. Você se alegra com isso? Sim. Você chora com essa bênção, essa alegria? Sim. Mas lembre-se que há mais do que isso. Há o dever de nós anunciarmos o nome do Senhor, de nós brilharmos no mundo, cada um onde estiver. Ontem na transmissão, acho que foi ontem mesmo, de vez em quando eu lembro, tem um hino antigo que era muito apreciado, a gente cantava muito com as crianças, hino mesmo, né? E esse hino fala assim: tu no teu cantinho e eu no meu. O coro desse hino: tu no teu cantinho e eu. Manda-nos luzir o Senhor Jesus, como a vela acesa dá de noite a luz. Quer que nós brilhemos como a luz do céu, tu no teu cantinho e eu no meu. Bela letra desse hino. Devia ter escolhido ele para terminar o culto hoje, mas não precisa mudar não. Nós devíamos estar brilhando sempre aonde nós estamos. Peço ao Senhor perdão por não brilhar adequadamente. Peço ao Senhor misericórdia, e saiba que você vai alcançar misericórdia do Senhor por tanto sangue nas tuas mãos, por não ter falado para todas as pessoas em todas as oportunidades como você devia ter falado. Mas peço para o Senhor te ajudar a brilhar mais, cada vez com mais conhecimento na palavra de Deus, para as pessoas ao seu redor. Tu no teu cantinho e eu no meu. Tem gente vendo lá na tela que não pode estar presente, não é? Você no seu cantinho, na sua casa, sentado aí onde você está. Você que está sentado aqui, cada um brilhando a luz do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Vamos orar? Querido Senhor, nós agradecemos pelo Teu amor, pela Tua palavra, agradecemos pela luz que brilhou em nossa vida, onde o Senhor se revelou a nós. Quem sabe o instrumento de cada um de nós aqui, ó Pai,
Quem foi o instrumento que nos alcançou, que o Senhor usou? Uma palavra numa parede, uma palavra num papel, o cântico de uma pessoa, a pregação de outra. Quem sabe o que aconteceu? Mas o Senhor nos alcançou e nós te damos glória por isso, porque o Senhor iluminou nossa mente para compreender o teu amor, tua grandeza, tua santidade, tua providência. Te louvamos por isso nesse dia do Senhor. Mas também, ó Pai, essa palavra ilumina o nosso caminho, mostra que nós devemos brilhar onde estivermos, porque somos luz no mundo, nos ensinou nosso Senhor Jesus. E que as nossas palavras, nossa atitude, nosso pensamento, nossas prioridades, nossas reações reflitam o Senhor cada vez mais, seguindo o exemplo dos passos de Jesus. Ó Senhor, tem misericórdia, faz-nos instrumentos da Tua luz, da Tua paz, da Tua verdade, aonde quer que estejamos. Abençoe aqueles que ainda estão nas trevas da ignorância, para que nós possamos brilhar e mostrar o caminho. Não estamos aqui no papel de julgadores, nós não somos executores de sentença, o Senhor não nos deu este papel também. O Senhor nos deu apenas o papel de falar, de avisar. Dê-nos força. Senhor Deus, que nenhum de nós seja envergonhado nesta hora, não tenha dificuldades para esse bom testemunho. Nos ajude a viver segundo aquilo que nós dizemos que cremos. Conduza-nos, ó Pai. Nós vamos sair deste lugar, mas nós não vamos sair da Tua presença. E nós pedimos que o Senhor nos ajude a lembrar que o Senhor está conosco, que nós nunca estamos em minoria em nenhum lugar onde estivermos, porque o Senhor está ao nosso lado. E nisso esteja a nossa força, nossa ousadia, nossa coragem, nosso prazer e privilégio brilhar no mundo. Tem misericórdia do Teu povo em todo lugar da terra. Alguns em lugares onde brilhar é pecado, é crime. Aonde estas pessoas, Senhor Deus, ainda deem o Teu testemunho mesmo diante da oposição ferrenha da sociedade em alguns lugares de nosso planeta. Faça com que eles continuem firmes na Tua palavra. Guarda-nos no Teu amor. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus, Teu Filho amado, o Senhor de nossa vida. Amém.